Eu sou uma pessoa muito Já começou. Bom, gente, olá galerinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse vídeo será um podcast, como vocês viram no assunto do título. É um novo quadro aqui do canal chamado Sana Conversa com os meus irmãos, João Vitor. Oi. E Stephanie. E aí, gente? Eu só queria dizer, gente, que se vocês não gostam desse tipo de vídeo, então, por favor, não continue, porque realmente, né, não faz sentido, mas o assunto que a gente vai abordar hoje, como vocês viram, né, vai ser sobre a Amanda Knox. Eu já tinha falado no vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui, se vocês tiverem interesse, e também sobre os documentários também, lembrando que todos os relatos aqui, todas as nossas opiniões e teorias, argumentos, são baseados no documentário da Netflix, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos lá, né? Ei, gente, como vocês estão? Tem uma coisa pra falar antes, que eu esqueci, então pode ficar. Eu esqueci. Ai. Não, tô zoando. O que eu tinha pra falar é que, mano, primeiro vamos começar pelo que devia ser o foco, que é a menina que morreu, e não a Amanda. A Amanda não é o foco disso. até mesmo porque Ela não morreu, ela apareceu tá depois, viva. né? Tô falando. Fala Ela mais não alto. morreu, ela está viva. E beleza que ela poderia ser uma possível ocupada. Na minha opinião, ela não é. Mas por que repercutiu tanto esse caso, certo? Não é porque é um caso muito inteligente e tal. Provavelmente não é. Nunca é um caso assim. Na vida, a gente tá na vida real, não pode esquecer isso. Não pode confundir ficção com realidade. Casos perfeitos, planos perfeitos não existem. Justamente porque a gente é ser humano. As coisas humanas, erros, coisas imprevistas vão estar sempre acontecendo. Não tem como não tem como algo ser perfeito. Não dá pra existir na nossa realidade. Então vamos começar a falar. Até porque somos seres humanos falhos. Sim. Os seres humanos são os verdadeiros monstros. Vamos começar a falar primeiro sobre a Meredith, que morreu. Ok. 1 minuto de silêncio primeiro. Não, mentira. Meu Deus, não vamos brincar assim, não. Mas, enfim. Foi mal. Assim, eu acho que eu acho que poderia ter acontecido o inverso, né, também. Tipo, eu acho que a Meredith, ela tava no local errado, na hora errada e sozinha, pra piorar, né? Sim. Acho que, tipo, poderia estar ela sendo a acusada, né, e a Amanda ter sido morta e tudo mais. E, realmente, no caso, como ela tem essa visão, né? As pessoas têm essa visão dela de que, tipo, ela era uma garota muito certa e tudo mais. Ficou muito difícil, porque o homem lá, né, o Rudy, ele contou coisas que não dá pra gente confiar pelo jeito que foi, né, tipo, colocado, exposto a menina, como que ela é. É que o que ferrou esse caso é que, tipo assim, independente se a mina, a Amanda, ela é culpada ou não seria um caso perfeito. Nunca é um caso perfeito. E não é algo, nossa, ela foi muito inteligente. Não. Seria um caso óbvio, teria deixado várias pistas. É que o problema é que a porra dos policial fizeram um trabalho muito imbecil, muito imundo, sabe? Tipo, os caras misturaram prova, aí eles não conseguiam nem distinguir qual DNA era verdadeiro ou falso, que foi meio que plantado entre aspas, não foi plantado, mas eles mesmos colocaram DNA lá, e aí confundiram achando que era verdade. E aí, mano, e também tem o fato do depoimento do Rudy lá. Do Rudy, sei lá. Eu falo Rude. Nossa, mano. Rudy. Man, esse cara é muito Rudy. Mano, tipo, o que me quebrou pra falar que foi ele, pronto e acabou até o final, e eu acho que vou morrer com isso, é que o depoimento do cara foi mudado 4 vezes. Ele mudou 4 vezes a história. Não foi um detalhe que ele esqueceu e contou no fim do depoimento dele. Ele mudou 4 vezes.
Tipo, foram 4 versões diferentes, tá ligado? Sobre uma mesma coisa que ele poderia ter dito desde o início. E é que nem eu falei, beleza, você esqueceu um detalhe ou outro, mas, né? Sem Pode- contar que o cara, ele já era acusado de arrombar a porta várias vezes. Exato. Então, tipo, era óbvio que era ele. Né? É, sim, claro. Na sua teoria. Né? É, porque, tipo, falaram que foi a força de um homem, né, que matou lá a menina, não sei. Não. Não. Não, foi alguma Não coisa mesmo. assim, eu não sei. Não foi a força de um homem. É que tinha Não, traços sério. de DNA de um homem no corpo dela. É, isso aí, isso aí. Mano, é que tipo assim, o que eu acho, o que me faz pensar de que é ele, e só ele, nessa história toda, é que nem acho que a perita falou, de que provavelmente o Rafael, ele pegou na maçaneta pra tentar abrir a porta e ele não conseguiu, aí eles decidiram tentar arrombar. Aí veio o policial, porque Sim. o Rafael não conseguiu, pegou na maçaneta e arrombou e trouxe o DNA do Rafael pra cena do crime. Então eu acho que ele mesmo não tem nada a ver. Sim. E em quesito da Amanda, eu acho que, mano, isso das pessoas ficarem falando que ela é maligna, que ela é maníaca do sexo. Que porra é essa, tá ligado? Tipo, a que nível que as pessoas chegaram só pra provar o ponto delas? É Eu verdade. entendo você ficar puto porque acha que ela é culpada. Mas você não pode esquecer de que a gente tá tratando de um caso real. É um caso sério. É. Você não pode acusar um inocente só porque você tem convicção de que ele é culpado. Ele é inocente até que se prove o contrário. Ele não é culpado até que se prove o contrário. É isso que vocês têm que. Isso que as pessoas têm que botar na cabeça, sabe? Antes de falar sobre esse caso. E o que me faz pensar de que não é ela é o fato de que eu tenho a convicção de que ela estava drogada. Por 2 fatores. Primeiro, quando ela chegou lá e ela descobriu que a moça estava morta, ela beijou o cara, o namorado dela, né? Elas ficaram se beijando lá. Que na verdade há um ponto errado aí, porque as pessoas falam que viram, mas ninguém fala que momento exato realmente viram. As pessoas falam que viram depois Sim. disso, mas a gente não sabe, a gente não tava lá. Eles podem ter tido esse tipo de carinho depois que ela tivesse chorado muito, né? Porque só Sim, pegaram sim. essa parte e outra, nem foi beijo de língua, foi selinho, então Selinho. nem precisava disso aí. Exato, tipo eu assim, tenho uma. a cara dela, meu, era óbvio que a menina tava mal. Sim, Porque ela sim. não tava feliz. Na verdade, ela tava assim, sem entender nada. É, Essa é a eu cara que acho- eu vejo. Também. Eu acho que ela tava tão drogada que ela não tinha certeza do que tava acontecendo. Mas de fato eu acho que ela já sabia, no fundo ali, de que tinha dado alguma merda. Sim. E o cara só tava relaxando ela. Porque, tipo assim, eles se conheciam há 5 dias e eles eram drogados e faziam muito sexo. Ela disse isso no depoimento. Eles eram jovens que se drogavam e faziam sexo. Era isso. Essa era a base do relacionamento deles. Com base disso, dá pra você deduzir de que essa era a forma de demonstrar afeto um pelo outro, sabe? Tipo, calma, tá tudo bem, sabe? Então eu acho que era só um modo deles se comunicarem, dele acalmar ela, sabe? E o segundo fato de que eu acho que ela tava drogada nessa hora é que só depois, no depoimento dela, na interrogatório, né? É. Então, no interrogatório dela, quando falaram lá das facas, que ela percebeu de que eles achavam que era ela e que, de fato, era certeza que ela estava morta. Eu acho que ela já tinha meio que ideia de que ela estava morta, aí caiu a ficha ali, de que ela podia ser... de que ela estava como suspeita nesse caso. E ela ficou histérica. Eu não acho que ela lembrou do grito. Eu acho que o efeito da droga já tinha passado É. e ela tomou essa ideia das proporções de que aquilo tinha tomado. Eu acho que foi isso que aconteceu. É, e também porque ela percebeu ali na hora que estão acusando ela, né? Qual é a sua Sim. reação quando alguém fala assim, você que fez, diz aí logo, e você tá. Primeiro, você tá num país que, né, tipo, nem você fala a primeira língua, não é o seu país, você tá sozinha, você não tem ninguém, alguém morreu, né? Estão te acusando de assassinato e você não tem o que fazer. Não tem pra onde correr, não tem o que fazer. E tratando tão mal assim, né? É.
Porque realmente é desnecessário ter levado a pessoa de volta para o crime se não foi a pessoa. Porque ela pode estar. Como é que fala quando a gente fica Em choque. em choque? Exatamente. Tipo, a pessoa às vezes ela tá. A gente não sabe, né? Cada um reage de uma forma, não dá pra mim ficar acusando aqui quem foi, quem não foi, pela reação da pessoa. Tem gente que entra em colapso, sabe? Tem gente que não consegue fazer nada depois disso. Ela começa a digerir lentamente, porque ela tá em choque, ela viu um corpo morto, tá ligado? Tipo, nesse caso eu acho que ela não viu, mas pessoas reagem de formas diferentes, sabe? Você não pode ficar falando, não é ela porque ela é maníaca do sexo, que ela é maligna. E outra coisa também, é que eu não entendi isso das pessoas falarem que ela é maligna. Tipo, eu acho que isso não existe. De uma pessoa ser maligna ou uma pessoa ser muito, muito, muito boa, sabe? Tipo, ela é uma pessoa do bem. Eu acho que bem e mal são conceitos inventados por nós para dizer o que é certo e o que é errado. Tipo, você fez isso aqui, roubar é errado, você é mal por causa disso, sabe? Eu não acho que isso de fato exista. Eu acho que existe bom e ruim, mas são conceitos diferentes de bem e mal, ok? Que nem, vamos supor, Lúcifer, eu sempre uso esse argumento, mas Lúcifer, eu não acho que ele pense de que ele é maligno. Eu acho que ele deve se sentir injustiçado, tá ligado? Ou sei lá. Não vou falar esse nome, mas o cara lá da Guerra Mundial, né? Que você sabe qual que matou milhões de pessoas. Ele achava que tava fazendo bem pro povo dele. Era uma bosta, era evidente que era uma merda, sim. Ele é maligno por causa disso? Pra ele, não. Só pra ele, não. Mas o resto do mundo a gente sabe que ele tava fazendo muita merda. Então, eu não entendi isso das pessoas ficarem falando que é maligno. E isso de você dizer que ela foi maníaca do sexo foi longe demais, sabe? Era um cara que ela mal conhecia, que tava no meio, que era o Rory lá, e o Rafael, que já tava com ela. Então não fazia sentido, sabe? E aí ela fala, não, você vai morrer porque eu vou te provar. Parece coisa de anime, que uma pessoa de 10 anos ia pensar pra colocar numa historinha dela, sabe? Não é algo que pessoas comuns, adultas, pensando, iria fazer. Isso. Fala mais baixo. Eu tô falando muito alto? Não é que sua voz é grossa, né? Foi mal. Eu não... Ok, agora que a gente falou sobre isso, né? Sobre os envolvidos do caso. Um ponto, assim, totalmente estranho e negativo também que, né, a gente não ficou sem entender. Antes de eu falar a parte da polícia e da mídia, são os próprios amigos, né? Tipo, os próprios amigos se contradiziam. Uma hora eles falavam super bem e outra hora eles falavam super mal. Eu acho assim que... Da Amanda, né, no caso. Eu acho assim que as pessoas precisam entender que são culturas diferentes. Estar na Europa, você ser uma pessoa de Londres, você tem uma cultura de Londres. Estar na Europa e você é italiano, você tem a cultura do italiano. Se você é italiano... Eu estou, sei lá, eu sou brasileira, eu vou estar lá, a minha cultura é do Brasil, minha cultura não é do italiano, só porque eu estou lá na Itália. E é isso que aconteceu com a Amanda, que nem aquele negócio de vejo você mais tarde, né? Se chamo, né? See you later. Meu, isso é uma expressão idiomática, gente, dos Estados Unidos, que eles usam isso, que pode ser que a pessoa se encontre daqui de 5 minutos, como pode ser que a pessoa não se encontre nunca mais. É uma forma que eles têm, até nossas professoras de escola, às vezes ela tá tão assim corrida pra próxima aula que ela pega e fala see you later. Sabe assim, é tão normal pra eles. Isso é tipo um adeus. É. Você não tá falando um adeus porque você nunca mais vai encontrar a pessoa, tá ligado? É uma palavra menos usada até, mas é uma palavra que você fala assim, tipo, adeus, tchau, tá ligado? Essa é a expressão. Justamente porque você não tem noção de quanto tempo vai demorar pra ver aquela pessoa. Por isso que você falou adeus. E também porque, tipo assim, a gente tem que lembrar que ela não tinha a língua, né? Italiano e inglês são totalmente diferentes, né? Não é igual Brasil com espanhol, ou com português, ou com italiano.
É totalmente diferente, né? Brasil, português e inglês, enfim, do americano. Até o inglês americano pro inglês britânico é totalmente diferente. E eu acho que ela usou, né, como uma expressão idiomática do país dela, aquela informação, mas que usaram contra ela, enfim, pra acusar a menina. E eu acho, assim, que ela tinha limites de escrever, sabe, assim, ela não sabia muita coisa. É tanto que Sim. deram um contrato lá pra ela ler e ela, tipo, fala que ela sabia que tava acusando outra pessoa, mas ela não tava entendendo exatamente tudo que tinha no Sim. contrato. Depois, ela tinha acusado, né, verbalmente, mas ela não sabia que escritalmente, né, escritalmente, eu não sei nem se existe, Em escrita, do que ela tava escrito ali. se ela tava acusando o cara. Ela só descobriu depois, né? Tipo, alguém contou pra ela depois. Então, isso é um bagulho meio assim também. Que os caras em nenhum momento eles falavam inglês com ela, tá ligado? Tipo, eu achei isso bem merda da parte deles como profissionais. Beleza, você não saber muito, mas a porra do contrato é um contrato, sabe? Você precisa deixar de uma forma que a pessoa entenda o que tá escrito ali. Não vamos ser, vou assinar aqui, que nem aquelas coisas que tem termos que você não entende, em termos de serviço, pra justamente você meio que se ferrar depois. Tipo, no TikTok, vamos supor que tem um termo de serviço muito abusivo, mas por conter palavras um pouco mais Técnicas. técnicas que você não entende e por ser muito detalhado até demais, você não consegue entender muito. Chega num momento que é tão detalhado aquilo, com termos técnicos e não termos mais normais, que você não entende o que tá escrito ali, sabe? Você lê e não entende nada. Realmente. Eu não entendi isso do contrato, sabe? Eles fizeram isso de propósito. Provavelmente, mas... Isso com certeza. Eu acho assim, que eles fizeram assim, se um italiano tivesse nos Estados Unidos, seria assim, ele seria realmente assim tratado. Então eu acho que eles quiseram, tipo assim, é uma rixa também de cultura, né? A gente percebeu muito isso depois, né? Óbvio, depois que o caso foi encerrado. Sim, porque eles não queriam acusar, tipo, Ah. o italiano. Ele não queria falar, não, foi um isso é italiano verdade. que matou. Não, eles Sim, queriam sim. pegar um culpado fora, principalmente, porque iria ter um recurso, iria ser uma coisa meio de Porque- Hollywood, uma coisa meio assim, bam, porque ela era uma garota que matou outra garota. Porque foi um caso meio pesado, tá ligado? Até pra eles ali. Por isso que eles queriam acusar alguém de fora. Só que eu até acho porque era novo pra que, eles. em quesito profissional, eles não foram profissional, Nem um sabe? Eu só acho Tipo- que eles deveriam ter falado com outras pessoas também sobre esse Exato. caso. Então, mas o problema é que eles não queriam divulgar, né? Porque realmente eles não sabiam. Primeiro, eles não sabiam lidar com o que estava acontecendo. Até porque Perugia, ela é uma cidade assim. Pequena. Sim, mas assim, no Isolada. caso só tem. Não acontece nada. Tipo, isso foi demais para aquela cidade. Eu acho que era uma coisa muito grande para uma cidade tão pequena. E Aquela- tudo que. Aquela cidadezinha do interior, onde nada acontece, acontece. todo mundo se conhece. É bem nesse Exatamente. estilo mesmo. E quando chegou naquele jornalista britânico, porque aquele jornalista foi super sensacionalista, louco, Sensacionalista. né? Sensacionalista. Sensacionalista, não importa, enfim, doesn't matter. Ele é louco, né? Tipo, você vê como ele fala com orgulho, sabe? Parece que ele gostou da menina ela ter morrido, da outra ter sido presa por injustiça ou sem injustiça. Dane-se, ele queria era jornais, manchete, rico e pronto. Porque assim, gente, as pessoas elas ficam ricas em cima de alguém, entendeu? É que é o trabalho do cara também, sabe? O trabalho tudo bem, dele mas foi merda. só. Então, não, claro. Mas se ele não fizesse isso, outra pessoa ia chegar e ia fazer desse jeito que aconteceu. Porque jornalista Ou pior. é assim. Ele não é tão sensacionalista porque ele é uma pessoa podre. Ele é porque ou ele faz uma matéria sensacionalista onde todo mundo clique, ou onde de fato pelo menos algum jornal queira ele, sabe? Tipo, é algo que ele precisa fazer pra dar certo a carreira dele. Eu acho que esse caso em específico foi pesado até demais pra fazer um bagulho tão sensacionalista. E ele não, uma coisa que eu achei bem estranho é que ele mesmo deduziu pra colocar na matéria dele. Não é assim, tá ligado? Tipo, você tá fazendo uma matéria jornalística.
Você escreve É o uma que vida de uma aconteceu. pessoa, né? Exatamente. 3, né, no caso. Tipo, beleza, você falar, não, na minha opinião, eu acho que isso aconteceu, é uma coisa. Você falar, disseram que isso aconteceu. Qual Sim. foi? E também, né, tipo, até pelo fato de terem exposto a menina da forma que eles expuseram a menina, né? Tipo, colocou realmente acabaram com a vida da garota. Realmente isso não tem como você questionar ou você negar, porque foi algo assim que foi pessoal. Foi pessoal. Tipo as digitais do Rudy lá na cena do crime, é incontestável. Ignorado. Incontestável. Ignorado, né, também. Isso aí, mano. A menina nem tinha DNA lá dela, né, no quarto, mas foi ela. É porque ela podia ter limpado. Mas enfim. Mas aí também ela limparia dos outros. Não faz muito sentido. Então, não Eles faz. inventaram de que ela tava lá no meio, enfim. Mano. Uma coisa que eu não entendi é porque, mano, o trabalho inteiro da polícia de lá foi bem merda. Mas isso, ao menos, eles deviam ter feito, já que eles pegaram a porra de uma faca, não tinha nada a ver, tava nem na cena do crime, tava nem lá na casa. Tava nem por isso volta. é verdade. Exato, pra pegar e verificar as digitais. Tudo pra, tipo assim, fazer acontecer o fictício lá deles. Exato. Tudo pra provar o ponto. Mas é que, tipo assim, eles em momento nenhum viram se a digital do Rafael batia com os digitais do cara ali da casa. É verdade. Que tava no cômodo inteiro, que tava no da menina também, que tinha rastros de digitais de um homem. E outra coisa também é que eles não viram um cocô, tá ligado? Tipo, eles não fizeram um teste pra ver se batia as digitais, ou se era de outra pessoa que não tinha nada a ver com a cena do crime. Porque aí poderia ser um trabalho em conjunto e uma pessoa foi no banheiro e aí essa pessoa matou, sabe? Sim. Poderia ter sido isso, mas eles não testaram. Deixando um pouco... Vocês têm alguma coisa pra falar sobre isso? Não. Eu só queria Tá. falar mesmo sobre outra coisa, mas vai. Deixando um pouco de lado, vamos falar sobre a parte de Da nossa teorias. teoria mesmo. Exato. Mas antes, outro ponto assim também que ferrou muito foi o trabalho totalmente errôneo, né? Da polícia, né? Tipo assim, Exato, sim. eles não trocavam as luvas, os calçados, né? As As botas. Entraram lá e até simularam. Eu vi, tem um vídeo de 20 minutos mais ou menos no YouTube. Gravações dentro da casa. E que, tipo assim, eles arrombam lá a porta de trás, não sei porquê, tipo, não tem lógica isso, pra entrar se a porta da frente já tava aberta. Isso eu também não entendi, enfim, eles fizeram umas... Não, e outra, na hora, tem uma parte dessas gravações que o homem, ele mexe no lixo com a mão. Com a mão. Exato. Mão. Hands. Ou seja, ele não usou a luva. Nossa, mano, eles contaminaram muito o local. Ou seja, não tinha experiência, não estavam preparados, fizeram um serviço de porco, talvez nem sabia o que estava fazendo. Não vou fazer. Agora vamos para as teorias, vai. Peraí, um pouquinho antes. Mano, eu não entendi essa de não usar as luvas, velho. Não ficar trocando as luvas. Tipo, que tipo de cientista forense que foi formado não tem esse conhecimento básico? Sim, tinha um Sherlock Holmes ainda. Porque, mano, vamos Não parar assistiu Danny Scully e Mulder. Vamos parar pra pensar por um tempinho assim. Por que as pessoas colocam as evidências em saquinhos? Tell me more. Pra não contaminar aquilo ali, sabe? DNA, etc. Parando um pouquinho pra pensar mais. Então por que eu não troco as luvas também, já que é fácil assim de contaminar a evidência? E em nenhum sabe? momento eles colocaram o sutiã no saquinho, eu não vi. Eles colocando. Não, Eu também não e vi, pegando eles toda deixaram tudo lá, pegaram então. toda hora, sabe? Qualquer pessoa entrava. Exato, nossa, desorganizado. muito errado, tá ligado? Os caras fizeram o trabalho com A gente traseiro. tem que trazer o trabalho pra eles, meu Deus. Vamos falar das teorias, vai. Vai, teoria. Primeira step que a gente não conhece a teoria dela. É. Não sei. Como assim, cara?
Ué, que você do pensa? que aconteceu, O tipo, que você acha, assim? Como que que foi? foi? Tipo, com base no documentário que você assistiu, você tem, né, certeza, né, quase, A sua que ideia. não foi a Amanda, tá? Mas por que então foi o Rudy? O que te fez levar a crer que é ele, ponto, acabou? Como que aconteceu? Tipo, tenta reconstruir Toda essa a cena. cena. O que aconteceu? Da noite, claro, que a Amanda, né, tipo, ela tava lá com o namorado dela, a Meredith tava voltando sozinha pra casa, 9h10, daí pra frente. É que, Muito primeiro, detetive. ele era um desconhecido. Ninguém conhecia esse cara. Tem um ponto. Segundo, se eu não me engano, essa Meredith ficou com ele, né? Segundo ele, Segundo ele. não Então. comprovado. Essa é a minha teoria, que ele, tipo, queria ficar com ela, né? Sim. E aí, provavelmente, ela não queria. E aí, ele matou ela. Ok. Ok. Beleza. Essa é a minha teoria. Palmas pra Sherlock. Dani a Scully. Sherlocka. Eu e o João, a gente criou uma teoria aqui. Hum. Né? Tipo, bateu muito e muito com a informação do documentário também final que a própria Amanda fala. Um roubo que não deu certo. Exato. É, A gente sentido bateu nessa. também. A gente bateu muito. É porque, tipo assim, quando Nossa, a deu gente. muito certo. Quando ela me contou isso, ela que me contou como que tava acontecendo as coisas, depois eu fui pesquisar um pouco mais. Mas só nisso eu já comecei a tentar desenvolver as coisas, né? Porque eu sou desses de tentar entender o que exatamente aconteceu. E reconstruindo uma cena, eu acho que foi isso. Eu acho que foi um roubo que não deu certo. Porque, tipo assim, vamos pegar as informações que a gente tem jogadas no ar, entre aspas. O Ruby, ele é uma pessoa que aparentemente não tava com os pais ali, né? Não. Então, você confirmou, né? É, realmente, ele não tava, tá. não. E ele foi Expulso? Isso. Ele É, foi ele tinha sido expulso de expulso. casa. E a minha teoria, eu criei até uma teoria sobre isso. Eu acho que as coisas de casa, eles perceberam que as coisas de casa estavam começando a sumir, aí viram que era o Rudy que tava pegando, e aí expulsaram ele de casa. Eu acho que é isso. Pra Porque- quem não sabe, o Rudy foi adotado por isso, Sim. essa expulsão e tudo mais. Exato. E aí, tipo assim, ele continua a roubar, tanto que tem passagens na polícia por causa de furtos. Pode ser porque a polícia de lá era meio racista também, eu não vou tirar isso de contexto, tá ligado? Tipo, ele só tava lá e aí a polícia ser racista, mas isso é pensar demais, porque eu não fui tão atrás assim. E aí eu acho que foi isso, eu acho que foi um roubo que deu errado. Na minha opinião, o que aconteceu foi o seguinte: ele já tinha visto essa casa, ele tava dando uma olhada sobre o que tinha lá, né? Ele fingiu ser amigo das pessoas para ver o que tinha lá dentro. Aí ele começou a analisar, e por isso que nesse dia em específico ele tava tentando dar uma olhada para ver se não tinha ninguém, se ele podia entrar, como que ele ia entrar. Por isso que ele tava rondando na casa. E aí ele entrou, ele deu um jeito de entrar. Eu não sei a parte que ele sumiu, eu não faço ideia do que ele foi fazer, mas aí ele entrou, subiu, aí ele pegou algumas coisas lá, tipo telefone, alguma coisa assim, que não tava muito, né? Ah, Filomena é o nome da menina. Então, dessa menina aí, ou da casa de baixo mesmo. E aí ele ficou com vontade de ir no banheiro. E aí ele foi no Assustada, né, banheiro. com medo. Ele foi no banheiro e aí ele fez lá o número 2. Nesse momento, ele ouviu barulhos da sala, de que tinha alguém entrando. E aí ele falou, putz, não vou poder dar descarga, tá ligado? Tipo, eu vou chamar atenção, eu não posso fazer isso. Exatamente. Aí ele saiu do quarto e viu que era a menina. Aí a minha teoria se divide em duas. Eu acho que ele tentou convencer ela a ficar com ele, porque ele meio que já tinha ficado com ela, entre aspas. Pode ser que eles tenham ficado, porque ela era meio drogada e pode não se lembrar mais. E ela não quis, porque ela já tava conhecendo um outro cara, sabe? Ela já tava com outro cara. E aí, ela achou muito estranho também, ela não ficou convencida disso. Ele percebeu que ela tava um pouco estranha.
E aí ele tentou pegar ela à força, ela começou a gritar e ele matou ela. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, por remorso, ele colocou o edredom em cima dela. E aí, talvez ele tenha colocado o edredom em cima dela pra não deixar tanta digital assim e pegar o corpo, pra mover o corpo dela. Mas aí eu acho que ele percebeu que ia ser muito difícil, ele tem que mover o corpo, sabe? Ele poderia ser pego nesse meio e ia se fuder ali, sabe? Com a boca na botija. Sim. Exato. E tem a outra teoria de que eu acho que essa é meio merda, mas aí ele pode ter convencido ela, e por isso que aparentemente tinha Sim. resquícios de esperma nela. Ele conseguiu convencer ela, eles dormiram, né? Eles só transaram, e aí. E aí. Ela percebeu que ele tava com uma faca e por isso matou ela, mas eu acho que isso é muito estranho, não deve ter sido isso que aconteceu. Mas isso explicaria por que que ela tava de sutiã e calcinha, né? Também, por que que ela tava seminua, por que que tinha resquício de esperma, isso explicaria algumas coisas. Mas eu acho muito assim, sabe? Não é isso. Eu acho que é a primeira que eu falei. Sim. E a faca, eu acho que não é uma faca da casa e não é uma faca de outro lugar. Eu acho que é uma faca dele. Ele provavelmente, por já ter essa mentalidade de que ele ia roubar, ele poderia ser pego e precisar dela. Isso é verdade. Eu acho que é dele mesmo. Por isso que eles não acharam. E por isso que Sim. a menina não tava se lembrando, né? Tipo, que alguma faca tinha sumido, né? Isso. Eu Por acho causa que- disso que eu acho que é isso. Eu acho que todas as facas estavam lá mesmo. Sim, então minha teoria é a mesma do João. A gente tava aqui, né, ontem conversando sobre isso e do nada a gente pensou isso. Por quê? Porque o próprio detetive lá, que fez toda a merda, que achou O que era jumento. porque era a Amanda, Exato. ele mesmo já tinha falado assim, roubo não era porque nada tinha sumido e teve uma simulação. De fato, teve uma simulação no local de roubo. E assim, o cara já tinha várias passagens na polícia de roubo, então ele é um mestre, né? O Master of the Scene. Então, assim, ele já sabia como até simular um, entendeu? Eu acho que também ele tava rondando, né, realmente pra saber como é que ele ia entrar e tudo mais, porque é muito estranho. Tava lá as câmeras, né, mostrando que era 8h30, 8 e pouco, e ele tava rondando, depois ele some, segundo a versão dele, ele foi pra casa de um amigo, depois ele voltou e ficou batendo um papo com a menina fora. Só que eu acho que não foi isso. Eu acho que aconteceu realmente que ele entrou, conseguiu entrar primeiro que a menina, certo? Ele ficou realmente lá dentro, tipo, tentando procurar o que ele tava procurando. Primeiro que ele não tinha celular, e as duas coisas que sumiram da residência foram o celular. Isso é muito estranho. Né? Isso, tipo, é uma coisa que ele não É um tem ponto. e ele, né, roubou. Outra, assim, ele deduz que ele roubou. Outra coisa também, Pode falar. que, tipo assim, leva a gente a crer nessa história de que é um roubo que não deu certo, pelo fato de, tipo assim, ele, eu não acho que tenha feito o número 2 exatamente, né, tipo, quando alguém entrou, pode ser que sim, pode ser que a mina, né, entrou e, tipo, ele realmente pensou, poxa vida, não tem como dar descarga agora. Quem entrou? Quem será? Porque, assim, esse erro das meninas em si. Mas eu acho que ele percebeu. Realmente, eu acredito que a faca que ele tem realmente é uma faca que ele usava já pra roubo. E eu acho que essa saidinha que ele sai, que não mostra na câmera, foi justamente isso. Pra ele pegar a faca e tudo mais. Porque ele deve ter tido ali a certeza que a casa estava sozinha, abandonada e que não tinha ninguém. E nessa brincadeira que, né, tipo, ele viu lá a menina, talvez ele deve ter falado que alguém tinha aberto a casa pra ele e tal, por isso que ele tava ali, porque eu não acredito que ele conheceu a menina do jeito que ele fala, que ficou com ela. Eu acredito que não, acho que não teve isso, porque a menina era certinha, então acho difícil. E ela não contava pras amigas dela, então foi muito estranho, tipo, Mas ninguém ela andava sabia. com a Amanda. Tudo bem, mas assim, não, ela andava com a Amanda mais ou menos, porque no começo elas tinham que tentar ter uma amizade. Eita, porra, falei alto.
Eu acho assim, porque elas tentaram ter uma amizade, né, no começo, porque elas iriam ficar 1 ano juntas, mas depois que teve as diferenças e tudo mais, aí elas, né, cada um foi pro cada um foi pro seu lado, porque isso aconteceu de fato. Mas assim, não era um relacionamento impossível, odioso, que nem a mídia colocou. Mas eu acho que ela não tinha caso nenhum com esse cara. E aí sim, eu acho que ele tentou sim abusar ela, porque certamente, talvez, ela tivesse indo se preparar para tomar banho. Por isso que ela tava, né, de calcinha, sutiã e tals. Talvez o homem se endoidou lá e queria abusar da garota, tentou abusar da garota, não conseguiu porque teve luta, porque tem mancha de mãos na na parede, porque certamente, né, ela tava já ali num tempo desesperador da vida dela, tentando se salvar. Tem mancha também de sangue na maçaneta, né? Talvez ela tentou fugir, não conseguiu, tá tudo revirado, talvez ele jogou ela. Enfim, cara, porque assim, ela levou facada e quando ela gritou, certamente, foi aí que ele fez esses cortes lá na garganta dela profundamente. Porque assim, disseram que ela tinha marcas assim de. Assim, pulso firme eu vou falar, não sei se isso é o certo, mas como se alguém tivesse agarrado ela com força. E se tivesse sido uma menina, teria sido recíproco, né? A Amanda também teria esses sintomas, esses hematomas. A Amanda também teria alguma, enfim, machucada, alguma coisa. Não teria dado tão certo dessa forma. Pelo menos é o meu ponto. Então, eu acho que realmente foi um roubo que não deu certo. E aí ele começou a. Depois que ele matou ela, realmente ele teve o remorso, se sentiu mal e cobriu. E pensou assim: eu vou pegar o celular dela porque vão ligar pra ela. Eu já peguei o da outra, né? Enfim, não posso mais pegar nada. Esse vai ser o que foi roubado. Até porque ele já tinha roubado muitas coisas naquela noite. E engraçadamente, né? Naquela noite. Então, assim, eu acho que além de tudo isso, ele falou assim: eu vou simular aqui rapidinho antes de alguém chegar um roubo, né? Vou deixar aqui a pedra, né? Tipo, tacou lá a pedra de qualquer jeito na verdade, não foi de qualquer jeito, né? Segundo a detetive, tava muito assim específica. E deixou a porta meio aberta pra falar assim: ah, foi um assalto. Eu acho. Eita. Eu acho que talvez nem tenha sido simulação, tá ligado? Tipo, parece ter sido meio específico mesmo. Mas aí quem sabe, tá ligado? O cara já fez outros furtos, ele pode saber o que fazer pra parecer uma simulação. Sim. E aí quem sabe ele tava pensando na frente. Eu já quero falar aqui de base que eu só acho que é o Rudy por causa do depoimento dele. E também do fato de que ele vazou pra uma balada e depois pegou sem querer, com várias e várias aspas, um trem pra Alemanha. Verdade. Para de fingir. Não, mas realmente eu não tava lembrada do lance tá. do trem. Caraca, Mano, do trem, velho. Eu ouvi isso, eu falei, é ele. É ele. Assim, Mano. ele chegou num momento de ter dito, peguei sem querer um trem. Ele falou O cara isso. enlouqueceu. Ou ele ficou muito bêbado na balada, ou ele realmente enlouqueceu. Exato. Não, mas realmente não faz sentido. Ele não queria voltar. Ele foi forçado pelo amiguinho dele. Dizem que ele disse assim para um amiguinho dele não dedurar ele, mas que era tarde demais, porque. Mas isso aí eu vi num outro documentário, tá? Mas assim, na Netflix não tem nada a ver isso. Mas a polícia já tava esperando já, e ele e tal, e prendeu. Mas realmente, ele teve os 4 depoimentos totalmente alterados. Uma hora ele via, uma hora ele não via. Escutando música no banheiro durante a cagança. Tipo, nem eu faço isso, mas ok. Meu Deus. Ele falou assim, não sabia? Não. É porque cortaram muito dessas partes no documentário. Eles só falaram, ele trocou a história 4 vezes. Isso eu achei muito estranho. Eles deviam ter ressaltado isso no documentário. Do que isso. Tipo, eu entendo que a Amanda Knox é o centro das atenções desse documentário. Só que, mano, o cara foi preso. Você tem que deixar o porquê que ele foi preso. É verdade, sabe? Podia ter falado. Já vou deixar você falar. É porque, mano, o que mais me deixou assim pra criar toda essa história do depoimento, etc., é que eu acho que ele quebrou.
Eu acho que ele não sabia que tinha câmera de segurança pra terem visto de que ele tava rondando a casa. E por causa disso, ele contou essas 4 versões que não tem muito sentido. Ele entrou em choque, ele não tinha. Ele tinha, tipo. Isso foi a quebra do álibi dele, porque aí tinha uma prova de que ele não tava lá naquele momento, ele tava depois. E aí ele começou a falar um monte de coisa, sabe? É, Eu acho que isso foi a quebra. Eu só acho que ele é o culpado porque ele já era acusado de arrombar casas. E o lance da maçaneta? Isso. Ah, o lance da maçaneta? É tipo assim, por que quando por que o Rafael seria o culpado, sendo que ele não conseguiu abrir a porta? E o... É que eu... é que eu esqueci o que eu tinha Você falado. ia falar naquela assim, que hora. tipo, como que ele viu a Meredith se a porta tava trancada? Exatamente. Como que ele viu? Só se ele tivesse trancado, e se ele trancou é muito suspeito. Por que ele trancaria se ele não tem nada a ver com isso? Exatamente. Mano, a ideia, tipo, de você ser um inocente não vou colocar a minha digital aqui porque eu sou inocente, quero fingir que nunca estive aqui. E não vou pegar a maçaneta, vou trancar, sabe? Tipo, não é assim que funciona, mano. Sim. Verdade. E o que é estranho, né, que tinha sangue na maçaneta só pro lado de dentro, né? Pro lado de fora não teve. Então, assim, a pessoa, ela teve todo esse cuidado, entendeu? Tipo assim, tinha mancha de sangue lá naquele banheiro, então ele foi lá, lavou a mão, depois voltou, trancou e, né, tipo, depois simulou lá que era né, um assalto e tal, né? Um roubo, né? Então, assim, tipo, realmente, esse negócio, porque, tipo assim, como que ele esqueceu de dar descarga, mas fechou a porta, porque, né, alguém fechou a porta. Se o Rafael não tava ali, nem a Amanda tava ali, alguém fechou aquela porta. A menina não levantou e foi lá fechar. O cara é muito cagão, né, mano? Muito, mano. Até no sentido de que ele teve sorte da polícia ter dado todo o rolo lá das evidências. Ele teve... Ele realmente foi cagado nessa. Literalmente e não literalmente. Sim. É isso, né? É isso, né? Sim. Essas nossas teorias. Mas essa é a nossa teoria sobre esse caso da Amanda Knox. É claro, a gente não pode sair julgando ninguém, mas assim, a menina errou também porque ela mentiu no depoimento dela. O Rafael também mentiu no depoimento dele. Mas a gente tem que lembrar, gente, que eles eram pessoas drogadas, não fizeram nenhum tipo de teste neles pra saber se eles ainda estavam em efeitos sobre drogas, né? E isso era o básico, mano. A partir do momento que ela ficou histérica, acho que eles já deviam ter pensado, não, mas será que ela não tá drogada, tá ligado? Também. E a reação estranha junto com a histeria dela. Sim, e que nem ela fala, né? Tipo, ela ficou, se eu não me engano, umas 40 horas sem poder fazer xixi, sem não sei o que, sem no que, e do nada ela aceitou. Como, no caso, ela tava drogada, e eu não sei como é que estar drogada, né? Mas as pessoas que simulam mostram que, né, em filmes, mostram que vê coisa com coisa. Então, talvez ela já estivesse numa alucinação, né? E aí, talvez em algum momento ela acreditou que foi ela, ou em algum momento o Rafael acreditou que foi ela, porque eles já estavam ali horas sem comer, horas sem ir no banheiro. A droga, né? A falta da droga, lembrando que é dependência química, pegou ali neles de uma forma que não deu o que fazer. Eu acho que eles não se suspeitaram dos outros, não. Eu acho que não. Não, Porque então, o depoimento deles foram certinhos. Sim. Só essa parte específica do Rafael, depois de horas e depois de todo o maltrato policial, que ele falou que teve um momento que ela saiu. Sim. E ela pediu pra ele fazer isso. não, então, mas você lembra que ela afirma que ela viu o Patrick no dia, né? Na noite. Ela afirma, no depoimento dela, ela afirma isso.
E depois eles pedem pra ela assinar aquele contrato afirmando, né, acusando o cara. Então, assim, se ela afirmou aquilo, talvez, é que nem eu falei, talvez ela estava num momento de alucinação. Talvez ela pegou um momento de um outro dia que ela tinha visto o cara e relembrou e falou, ai meu Deus, eu acho que eu vi. Sabe assim, tipo, não sei como é que tá drogado, mas de repente a pessoa fala, ai meu Deus, será que foi isso? Eu acho que era só por estar muito tempo lá e querendo sair mesmo. Acho que fazia Também. sentido. E lembrando Porque que não foi gravado. é porque também tem isso. É porque também, se você. É porque isso quebra um pouco a minha teoria de. No momento em que ela ficou histérica, já tinha meio que acabado o efeito da droga, sabe? É porque eu genuinamente acho que ela falou isso por causa de maltrato policial, que ela tava com muita sede, fome, querendo sair dali logo. Porque as pessoas tendem a querer achar Uma saída, né? uma Uma solução. saída, exato, Sim. a um Se problema fosse desse. mesmo, se ela fosse mesmo a culpada, por que naquela hora lá que a mãe dela foi na delegacia, a Amanda não falou que foi ela? Não, e também tem o lance do diário, né? O Ué. diário, tipo, é uma coisa só. Você não acha que vai ser vazado. E foi vazado. Tanto que ela colocou o nome de 7 pessoas que ela tinha tido um relacionamento. Ela não expôs só Nossa. ela expôs outras pessoas. Na verdade, quem, né, expôs o diário, expôs todo mundo. Então, se ela contou isso, né, se ela foi sincera no diário, então, e toda hora no diário ela fala que ela não é ela, então não é ela. Só que assim, ela esteve no momento errado, no lugar errado, agiu de forma, assim, para eles não normais, né, para as pessoas não normais, que para mim não seria normal também, mas ela é drogada. Então, eu não sei como um drogado iria agir nessa forma, a gente tem que pensar nisso. Uma pessoa normal, racial, vai agir de uma forma, mas ela não estava naquele momento racional da vida dela. Vamos ficar por aqui, né? Porque eu também acho, não, tô zoando. É. É isso. Bom, gente, então esse foi o nosso primeiro podcast aqui no canal. Se deu certo, eu não sei. Se foi, né, tipo, não sei o que vocês pensaram. Se vocês gostaram, dê o joinha. E deixem no comentário também a sua própria teoria, né, suas próprias conclusões. E até um próximo podcast, melhor, talvez, não sei, quem sabe. Tchau. Tchau. Como é que é? Você ama, né? See you later.